Olá, vamos fazer uma aula agora aqui sobre mudanças de estado físico da matéria e calor latente. A naftalina. A bolinha de naftalina sumiu porque a barata comeu? Em muitos lugares, ainda é costume utilizar a naftalina para resolver o problema da invasão das temíveis baratas. Bolinhas de naftalina são espalhadas pela casa e depois de um tempo percebe-se que as baratas desaparecem, assim como as naftalinas. Com o sumiço quase simultâneo de baratas e naftalinas, muita gente pensa que as baratas sumiram porque comeram as bolinhas brancas. O que ocorre na verdade é que as bolinhas de naftalina, inicialmente em estado sólido, transformam-se em gás. E é esse gás que repele as baratas do ambiente. Então as baratas nem chegam a experimentar as falsas guloseimas. O fenômeno que ocorre com as bolinhas de naftalina é bastante curioso e denomina-se sublimação, uma das possíveis mudanças de estado físico da matéria. É sobre isso que iremos falar agora. Estado físico da matéria, suas transformações e o cálculo das quantidades de calor envolvido nesse processo. Então vamos lá. Picolé derretendo, gelo derretendo na água. Bom, quando a gente fala em estado físico da matéria, o que normalmente vem à nossa cabeça? Sólido. Já vai pensando e olhando logo à sua volta, vendo que os objetos estão no estado sólido, estado líquido e estado gasoso. Você poderia me perguntar, mas professor, são só esses três estados da matéria? Na verdade, não. Na verdade, nós temos outros estados da matéria também, mas eles não são tão comuns no dia a dia. E alguns são bem sofisticados que fazem parte de pesquisas avançadas. A nossa intenção não é derreter seu cérebro pensando nessas coisas agora. Nossa intenção é falar dos estados comuns do dia a dia, sólido, líquido e gasoso, e suas transformações. Vamos lá. Primeiramente, eu vou pedir para você pensar nesses três estados. Ok? Esses três estados do cotidiano. E dar exemplos. Então pense em algo no estado sólido. Se você pensou em gelo, tudo bem, não está errado, é correto. Gelo é água no estado sólido. Mas à sua volta tem gelo? Você não tem, por exemplo, madeira da cadeira onde você está sentado. Estado líquido. Água no estado líquido. Pode ser. Mas a gente tem uma série de outras substâncias também, né? Como o óleo de cozinha. Pode ser? E gasoso? Aí você pensou o quê? Vapor d'água.
Tudo bem, pode ser. Mas você tem o ar e outros gases próximos a nós, que também estão aí no estado gasoso. Então, o importante é você saber reconhecer esses três estados: sólido, líquido e gasoso, e dar exemplo. E de preferência, fuja dos exemplos clássicos da água. Não que ele está errado, mas que às vezes a gente fica preso somente nele, ok? Aqui nós temos o chamado diagrama de mudanças de estado. E é importante que se diga o seguinte agora. Nós principalmente temos duas maneiras de fazer com que um estado da matéria, por exemplo, sólido ou líquido e gasoso, se transforme em outro estado. Uma delas é variar a pressão externa sobre esse corpo. E a outra é variando a sua temperatura. Nós vamos falar aqui apenas da mudança de estado motivado por variação de temperatura. Então, olhando esse diagrama, nós temos o seguinte: estado sólido, estado líquido e estado gasoso. Como é que se chama a passagem do estado sólido para o estado líquido? Fusão. Fusão ou derretimento. O gelo derrete e vira água. A parafina de uma vela derrete e vira parafina líquida. Como é que se chama a passagem do estado líquido para o gasoso? Vaporização. A água se transforma em vapor d'água, gases liquefeitos, que na verdade são líquidos e podem se transformar em estado gasosos novamente, e assim por diante. Sobre a vaporização, ou falar mais um pouco mais daqui a pouco, é possível também a gente fazer o processo inverso do estado gasoso para o estado líquido, e a gente tem o nome de liquefação. Um outro nome que se utiliza aqui é a condensação. Nós temos também a passagem do estado líquido para o sólido, solidificação. A água congelando e se tornando gelo, a parafina que escorreu da vela e chegou ao pé da vela e se solidifica novamente. Esse é o processo de solidificação. Nós temos também a seguinte possibilidade: do sólido, a passagem direto para o estado gasoso. Essa passagem chama-se sublimação. O estado gasoso para o sólido também se chama sublimação, então pode utilizar o mesmo nome. Então deixa eu completar aqui. Eu falei para você que ia falar algumas coisas a respeito da vaporização. A vaporização é um termo genérico que se utiliza da passagem do estado líquido para o estado de vapor. Mas você pode encontrar outros nomes. Vaporização. Dentro da vaporização ocorre 3 processos: a evaporação, que é uma passagem lenta do estado líquido para o gasoso. É o que ocorre, por exemplo, quando você coloca roupas para secar num varal. O processo ocorre lentamente. A ebulição, que é um processo turbulento que ocorre com formação de bolhas.
E a calefação, que é um processo instantâneo. É quando você joga água numa superfície muito quente, rapidamente essa água evapora. Sublimação. Sublimação é um processo mais difícil da gente observar no cotidiano. Os exemplos não bem simples assim, a gente costuma citar dois que são exemplos bem conhecidos, que são a naftalina e o gelo seco. O gelo seco eu conheço, professor. É o gás carbônico congelado. Toma cuidado. Se ele está congelado, ele não pode ser chamado de gás carbônico. É o dióxido de carbono no estado sólido. Tais que se usa em processos industriais, em processos de cozinha mais sofisticados, ou até mesmo como efeito de mágica, efeitos visuais para baladas e festas, porque você coloca o gelo seco em contato com o ambiente mais quente, por exemplo, e ele se transforma no estado gasoso rapidamente e solta aquela névoa, aquela fumaça que a gente vê em show e espetáculo, por exemplo. Então preste atenção nesse diagrama e aprenda a reconhecer as passagens dos estados e seus respectivos nomes. Ok? Então vamos adiante. Uma informação importante que eu quero deixar registrado aqui para você. Imagina o seguinte: você tem um cubinho que está a uma temperatura abaixo de zero, por exemplo, 10 graus. 10 graus negativos, e você está ao nível do mar. E ao nível do mar, a gente sabe que o gelo só derrete e vira água em 0 graus Celsius. Então, primeiro você tem que fazer esse gelo chegar a 0 graus. Por mais estranho que pareça, você está aquecendo o gelo, porque afinal de contas, aquecer é aumentar a temperatura. Quando o gelo chega a 0 graus Celsius, aí o processo de fusão acontece. E durante o processo de fusão, durante o intervalo de tempo em que a água no estado sólido se transforma em água no estado líquido, a temperatura não varia. Depois que todo o gelo derreteu e virou água, assim você pode aquecer a água a outra temperatura, por exemplo, a 20 graus Celsius. Positivo acima de zero. Mas é importante destacar o seguinte: durante o processo de fusão, a temperatura não varia. Isso é sempre assim, professor? Não. Isso acontece quando você tem substâncias puras. Se você tiver substâncias puras, as mudanças de estado acontecem e a temperatura é constante. E é uma informação importante de ser registrada. E a gente vai retornar no diagrama mais completo vendo essas informações. Ok? Curvas de aquecimento são retas
e não só de aquecimento. Imagina o seguinte, nessa figura da esquerda você tem água no estado sólido, ou seja, gelo, por exemplo, a 0 graus Celsius. Na figura da direita, você tem gelo mais água embaixo. Vamos pensar nessa água no estado líquido, a 0 graus Celsius. Enquanto você tem a mudança de estado para uma substância pura, a temperatura não se altera. Se mantém no caso da água 0 graus Celsius. Porque é necessário que o gelo receba energia para que a mudança de estado aconteça. Mas esse calor não está associado à variação de temperatura. Como a gente já viu, esse calor está associado somente à mudança de estado físico. Esse calor não causa aquecimento e nem resfriamento. É o chamado de calor latente. E vai ser calculado da seguinte maneira. Calor latente associado à mudança de estado é o produto da massa pelo calor latente de mudança de estado. No caso da água, que é uma substância bastante comum em nossos exercícios, o calor latente de fusão vale 80 calorias por grama. Calor latente de fusão, 80 calorias por grama. O que significa isso? Que para você derreter 1 grama de gelo e transformar água, você precisa fornecer 80 calorias para esse gelo. O calor latente de vaporização é 540 calorias por grama. E o que significa isso? Que para você transformar 1 grama de água do estado líquido para o estado gasoso, você precisa fornecer a ela 540 calorias por grama. É importante a gente perceber também o seguinte: se na fusão eu forneço 80 calorias e o gelo se transforma em água líquida, na solidificação eu tenho que retirar 80 calorias. Então o calor latente de solidificação é menos 80 calorias por grama. O que significa isso? Se eu retirar 80 calorias de 1 grama de água, essa água congela. E se ela atingir 0 graus Celsius? Se você tiver agora, em vez da vaporização, a condensação, ou a liquefação, ou seja, água no estado gasoso, passando para o estado líquido, você tem que retirar 540 calorias de cada grama de água, para que a água no estado gasoso se transforme em água no estado líquido novamente. Tá? Cada substância tem seus valores de calores latentes, e nem todas elas têm essa característica da água, de um calor latente diferente para a fusão e diferente para a vaporização. Tudo isso é tabelado. Na verdade, recorre a essas tabelas quando é necessário. Ok? Nós podemos juntar agora as informações relativas ao aquecimento, resfriamento, de mudança de estado e construir um diagrama chamado genericamente de curva de aquecimento, que é esse gráfico que você está vendo aí. Pois bem, aqui nós temos gelo
em menos 10 graus Celsius. No ponto a partir daqui a gente percebe que a temperatura sobe, fica constante, sobe de novo, fica constante e sobe novamente. A temperatura menos 10 graus é arbitrária. A gente pegou uma temperatura abaixo de zero e a temperatura de 120 também é arbitrária. A gente pegou a temperatura acima de 100 graus Celsius. O que é fixo é, sabendo que a gente é o nível do mar, em 0 graus Celsius acontece a fusão e em 100 graus Celsius acontece a vaporização. Ok? Vamos lá. Então, no trecho AB, o que a gente tem no trecho AB é gelo. Então, a gente tem a substância água no estado sólido. O que está acontecendo com esse gelo? A temperatura dele está subindo de menos 10 graus Celsius para 0 graus Celsius. Até 0 graus Celsius, portanto, esse processo é um processo que a gente vai chamar de aquecimento. Ok? Se eu quiser calcular o calor envolvido nessa primeira passagem, aqui, eu vou usar a equação fundamental da calorimetria. Calor é igual massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. A massa do gelo que está sendo aquecida, o calor específico e a variação de temperatura de menos 10 a 0 graus Celsius, ok? Aí a gente tem o trecho BC. O que acontece no trecho BC? No trecho BC, nós temos o gelo se transformando em água. E como é que eu identifico isso? A temperatura está constante. Como chama esse processo? Fusão. Tá lembrado? Se eu quiser calcular o calor envolvido nesse processo, eu vou usar a equação de mudança de estado. Calor é igual massa vezes o calor latente de fusão. Só que esse L aqui, de fusão, e M, que é a massa do gelo, está derretendo. Trecho CD, agora. A temperatura está subindo novamente. Então, nós temos agora gelo, que já derreteu. Então, portanto, agora trata-se de água, ou seja, estamos lidando com estado líquido. E a temperatura está subindo de 0 a 100 graus Celsius. E se eu quiser calcular o calor envolvido nessa terceira etapa, eu vou de novo à equação fundamental da calorimetria. Calor igual massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Temos agora o trecho D E. De novo, a temperatura permanece constante. Há um indicativo nesse gráfico de mudança de estado. E nós temos a água no estado líquido, passando para o estado gasoso e se transformando em vapor.
Vapor d'água. Você lembra como é que chama esse processo? Vaporização, tá? Se eu quiser calcular esse quarto calor envolvido nesse processo, usa de novo a equação de mudança de estado. Calor, massa, vezes calor latente de vaporização. Ok? Agora o trecho EF, que é o trecho final. E esse trecho final, a gente percebe novamente que a temperatura está subindo de 100 graus para 120 graus Celsius. E é água no estado gasoso, vapor d'água. Ou seja, água no estado gasoso, cuja temperatura está subindo de 100 graus para 120 graus Celsius. Ok? Como é que eu calculo o calor, esse calor 5? Vou chamar de calor 5 nessa etapa. Com a equação da calorimetria. Calor é igual massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Se a gente quiser saber o calor total envolvido nesse processo completo de A até F, basta somar esses calores todo e aí a gente tem um calor total nessa transformação completa. Ok? E é só.